Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Olá, sou a Teresa Lacerda e estamos no Cham, Centro de Humanidades, para conversar com a Patrícia Carvalho sobre quando os barcos se afogam. Patrícia Carvalho é investigadora integrada do Cham, da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores, com experiência em arqueologia marítima. Bem-vinda, Patrícia, e obrigada por aceitar o nosso convite. A primeira coisa era, de onde vem então esta expressão quando os barcos se afogam? Olá, Teresa, obrigada pelo convite. Então, esta expressão parte de uma questão que nos foi colocada, a mim e outros colegas de Arqueologia do Cham, numa atividade de sensibilização que fizemos sobre o património cultural subaquático, sobre o trabalho do arqueólogo debaixo d'água, fizemos em colaboração, portanto, com a Câmara Municipal de Cascais há alguns anos, e foi-nos feita por uma criança. Eu gosto particularmente dela porque ela personifica o naufrágio e isso, no diálogo com o público mais jovem, ajuda-nos a perceber a forma como o naufrágio pode ser visto, com uma dimensão humana, uma entidade própria e com urgência. No fundo, os naufrágios são barcos afogados. É uma imagem bem interessante. Patrícia, então, e de onde é que vem o que é que isto significa, arqueologia dos naufrágios? A arqueologia dos naufrágios, ou, enfim, mais especificamente a arqueologia dos navios, é uma abordagem que estuda os vestígios materiais das embarcações de uma perspectiva global. Ou seja, a partir do navio, o naufrágio, pretende-se estudar a sociedade que o construiu e a sociedade que o utilizou. O objetivo maior sempre do arqueólogo é estudar as pessoas. E, portanto, nesta abordagem teórica, que foi impulsionada por um arqueólogo inglês da década de 70, Keith McCullough, e depois acabou por ser mais desenvolvida por outros autores no finais da década de 90 e inícios de 2000, o navio é entendido como a maior e mais complexa máquina que foi construída desde a Idade do Bronze até o início da Revolução Industrial e que vai sendo influenciada, e que é influenciada por múltiplos fatores técnicos, militares, económicos, políticos, sociais e ambientais. Então, os naufrágios têm características diferentes, a começar pelo próprio tipo de embarcações. Como é que essas diferenças se refletem então nos achados arqueológicos? Os naufrágios são geralmente acontecimentos trágicos e acidentais, quer dizer, embora também possam ocorrer noutras circunstâncias. E são por isso depósitos não intencionais que ao longo dos tempos são afetados por diferentes processos ambientais e químicos, seja, enfim, o efeito das ondas nos fundos marinhos, das correntes marítimas, da colonização por organismos, da colonização dos vestígios por organismos marinhos e outros micro-organismos, seja por processos antrópicos, por exemplo, operações de salvamentos que podem ocorrer logo imediatamente ao naufrágio, ocupações de cargas de outros objetos com valor, manobras de ancoragem, nas quais a âncora bate no destroço e danifica, pesca com redes atividades de pesca, com redes de arrasque que também têm muita influência no fundo, e portanto estes processos antrópicos e químicos e ambientais vão condicionar a preservação do navio por um lado, e por outro a dimensão e o tipo de navio em si também vão dar origens a contextos muito, muito diferentes. Digamos que um naufrágio de um grande navio como o Manual da Carreira da Índia apresentará sempre uma diversidade de estruturas e materiais muito diferente de uma pequena embarcação de pesca, por exemplo. Por exemplo, um navio da Carreira da Índia constitui uma espécie de microcosmo da sociedade e, portanto, necessariamente heterogénea e hierarquizada que a utilizou. E isso vai se refletir na ocupação dos espaços a bordo, o que permite aos arqueólogos identificar no registro arqueológico diferentes áreas funcionais, por exemplo, no navio. Acaba por ser um pouco como nas nossas casas. O registro material da zona da cozinha é necessariamente diferente da zona do quarto. E nos navios acontece exatamente a mesma coisa.
mas não só. Ou seja, além destas diferenças funcionais, portanto, são de facto muitos espaços muito diferentes, como a cozinha ou o quarto, não é? É possível identificar outros tipos de diferenças, por exemplo, na condição social dos ocupantes. Por exemplo, os aposentos do capitão vão ter todo um conjunto de objetos que serão muito diferentes dos aposentos do carpinteiro de bordo, onde, imagina, podemos encontrar, por exemplo, ferramentas e outros utensílios que estes oficiais utilizavam para a manutenção dos navios. Uhum. Já no pequeno navio de pesca, os objetos fundamentais que seriam encontrados, caso fossem preservados, estariam relacionados com as artes de pesca, pronto, assim, de uma forma muito, muito simplista. Isto, obviamente, partindo do princípio que os processos pós-posicionais permitem a conservação destes vestígios, porque nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Outra coisa que também nem sempre é assim é que quando nós pensamos em naufrágios, pensamos sempre em alto mar, mas a verdade é que às vezes há vestígios destes naufrágios sem ser só no mar, não é? Sim, o naufrágio pode ocorrer em mar alto, enfim, pode ocorrer numa série de sítios de mar alto, na costa, nos rios, nos lagos, mas não se esgota necessariamente nos vestígios subaquáticos, ou seja, na sua dimensão subaquática. Os naufrágios podem dar origem, por exemplo, a outros contextos arqueológicos em terra. O caso dos cemitérios de náufragos, portanto, que são os enterramentos que são feitos junto à costa, ou no caso das viagens transatlânticas para a Índia, as fontes descrevem diferentes acampamentos temporários que os sobreviventes montam até conseguirem ser resgatados, e há casos particulares de contextos arqueológicos já estudados disto mesmo. Além desta dimensão mais material, há outros vestígios e marcas na paisagem que podem surgir em consequência do naufrágio. Cruzeiros, que podem ser uma homenagem às vítimas ermidas, ex-votos e outros tipos de ofrendas, mitos, rituais, enfim, todo um conjunto de histórias que se perpetuam na memória das comunidades e que podem ter origem neste tipo de acontecimentos. Os vestígios materiais do naufrágio contam histórias, como já vimos, sobre a vida a bordo, sobre mercadorias e outros temas. Mas também dão um contributo decisivo para a história da construção naval. Eu sei que és especialmente interessado por este tema. Sim, digamos que quando não há mais nada, além da materialidade da embarcação em si, do casco do navio, estudarmos a forma como ele foi construído pode dar-nos informações sobre a sua cronologia e proveniência. A forma de construir os navios no período romano é muito diferente da forma de construir os navios no período moderno, por exemplo. E no período moderno, a concepção dos cascos e a forma de pensar os navios também é muito diferente, por exemplo, do norte para o sul. Do norte para o sul da Europa. Por exemplo, no sul, os navios de tradição, ditos navios de tradição ibero-atlântica, são construídos em esqueleto primeiro, ou seja, quer dizer, enfim, utilizando a metáfora mais utilizada na construção naval, a quilha, que corresponde à peça longitudinal que atravessa o navio de uma ponta à outra, corresponde à espinha dorsal. E é esta peça que é a primeira a ser lançada e disposta no estaleiro, e é a partir desta dimensão e todo um conjunto de regras que são previamente estabelecidas e que os carpinteiros navais conhecem, que se vai desenvolver todo o resto do navio. No norte da Europa, os navios são construídos com outro princípio, em vez de serem esqueleto primeiro, seriam em casco, em concha primeiro, como se em vez do esqueleto se partisse da pele. São formas diferentes de pensar os navios e que se traduzem necessariamente no registro arqueológico. Mas há outras pistas, por exemplo, que nos podem ser dadas a partir da pregadura utilizada ou da forma como os elementos estruturais são fixos entre si, conforme como as peças são ligadas umas às outras.
Por último, Patrícia, em que medida então a arqueologia dos naufrágios pode contribuir para a valorização do património subaquático? Então, a arqueologia dos naufrágios, numa perspectiva, enfim, local ou regional, permite identificar a utilização desse espaço ao longo do tempo. Por exemplo, a arqueologia dos naufrágios das Ilhas Atlânticas permite integrar estes espaços em diferentes rotas comerciais e reconhecer ciclos de operação dos navios, dando uma materialidade à história que nós conhecemos e que é importante para as comunidades. Ao nível das comunidades marítimas, enfim, não só, não é? Esta materialização da história é muito importante, porque muitas vezes os naufrágios fazem parte da história oral das comunidades marítimas, costeiras, e os próprios vestígios são muitas vezes também, antes de chegar ao arqueólogo, já são conhecidos pelos utilizadores do mar. E conhecer este património, divulgá-lo e as comunidades poderem usufruir dele é também uma forma de o preservar, porque as pessoas só protegem aquilo que conhecem e que identificam como seu. E se os naufrágios fazem parte da sua história e são importantes para a identidade dessa comunidade, então são reconhecidos e protegidos como tal. Numa perspectiva mais prática da valorização, portanto, dos naufrágios e do património, os naufrágios podem dar origem a roteiros, itinerários de visitação, quer em terra, quer subaquáticos, para permitir a fruição quer de mergulhadores, quer de pessoas que não mergulham, pode dar origem a museus, centros de interpretação, e tudo isto pode contribuir não só para a proteção e valorização desse património, mas também para um desenvolvimento económico e sustentável das comunidades onde se inserem. Isso é importante e relevante, penso eu. Muito obrigada, Patrícia. Obrigada também a quem está desse lado. Não se esqueça de clicar no botão de notificação para seguir o nosso podcast e deixar os seus comentários. Desta vez falámos com Patrícia Carvalho, investigadora integrada do CHAM. Patrícia é arqueóloga com vasta experiência em arqueologia marítima. Tem um mestrado em História e Arqueologia dos Descobrimentos e da Expansão Portuguesa, tendo-se dedicado ao estudo dos estaleiros portugueses de construção naval na Índia entre 1590 e 1640, tema que venceu o prémio Mar Rei Dom Carlos em 2009. Neste momento é investigadora do projeto For Oceans, uma história humana da vida marinha. Em breve regressamos com mais conversas sobre ciência. Até lá! CHAM Talks, um podcast para ouvir ciência.